O que você faria se fosse um pobre filho falido de uma família de ricos e do nada seus sonhos se tornassem amaldiçoados por uma deusa que você não sabe de onde veio e nem o que quer? Pois é isso que acontece com o nosso protagonista. No momento ele está na clínica de sua faculdade, recebendo algumas instruções da jovem médica. Ela fala que ele não está doente e que é algo normal para garotos da sua idade. O menino já fica meio envergonhado e quer sair dali. Mas a médica o impede e se aproxima tirando a máscara e falando bem baixinho seu nome, Sheng Guang. Ela diz que se ele está daquele jeito nos últimos dias, mesmo sendo um jovem de 22 anos, tem que evitar de ver coisas suspeitas e fazer uma autorrestrição, se é que vocês me entendem. O Guang se afasta e diz que vai se cuidar, saindo dali muito envergonhado. Na rua ele tá confuso, porque ele realmente não tem visto nada de suspeito. O que aconteceu é que toda noite nos últimos 5 dias, ele tem entrado em transe durante o sono e ouvindo alguém sussurrando no seu ouvido. Essa voz acaba envenenando a alma dele e por isso não consegue dormir e fica bem animadinho, sabe? Isso tem acontecido desde que ele pegou um copo que um viajante esqueceu no seu carro. Ele não consegue se lembrar do rosto do dito cujo, mas sabe que o copinho não é valioso e apenas tem uma bonita pintura de uma deusa. Ele reclama que só tem mais um mês até o teste de inglês e precisa passar nessa prova da universidade para conseguir seu diploma. O prota recebe uma mensagem de sua amiga e se lembra que marcou de estudar na biblioteca. Correndo até o local, lá está ela. O seu nome é Wen Wen e parece que o Guang gosta dela, ficando com o coração acelerado só de se aproximar da menina. Ela dá uma bronca bem dada nele, falando que já está no 3º ano da faculdade, faltou a muitas aulas de inglês e trabalha como taxista. À medida que a formatura se aproximar, tudo vai ficar mais complicado e assim ele não conseguirá seu diploma e vai ter que se despedir dela. O prota começa a se desculpar, mas a Wen Wen o faz uma jura de que se ele conseguir passar na prova e ir para o 4º ano, vai poder beijá-la por 5 minutos ali. A menina tá basicamente se oferecendo para ele, que é bem tarado por aquele tipo de interação. Guang pergunta se ela não tá tirando com a cara dele, e a Wen nega, mas isso ainda parece meio suspeito. Ela fala sobre a quantidade de questões que ele errou e diz que não é um caso perdido. O Guang aceita a aposta da amiga sem hesitar e começa a estudar com afinco. Depois ele vai pro trabalho e por fim chega moído em casa. Deitando na cama, ele fecha seus olhos e uma voz começa a sussurrar. Ela está pedindo por sangue e fala que se ele permitir usar o seu, fará com que o protagonista aprenda tudo o que precisa em um único dia, ou seja, sem mais estudo de inglês. O Guang acorda assustado e xinga aquela situação, tentando voltar a dormir. Parece que a mulher do copo não gostou nada daquilo. Ela xinga ele dentro do objeto e diz que só precisa de um pouco de sangue nasal, relembrando da aposta que o dito cujo fez com a amiga. Segundo a mesma, tem 3.000 mundos dentro do seu santo grau, e ele pode praticar qualquer habilidade que quiser. Mas o prota está a mimir. Maldito idiota, me dê seu sangue! No dia seguinte, enquanto estuda, o prota se relembra do que aconteceu ontem, achando que tudo não passava de um sonho. Ele encara o busto da sua amiga e acha que é tudo culpa daquilo estar ficando sem sono. Ela o chama de sem vergonha ao notar seu olhar, fazendo-o voltar ao seu estudo. E assim ela relembra que o achava um belo e lindo tonto, e se recorda do primeiro encontro que teve com ele. Lá estava a Wen Wen indo embora para casa quando foi parada por 2 seres horrorosos cheios de harmonização facial. Ela pensa em mostrar do que é capaz para eles, mas o Guang tomou a frente da situação, se colocando entre os malucos e a menina. Ele pede para os 2 irem embora e acabou apanhando de graça. A Wen não gostou nada daquilo e, se enchendo de raiva, ela mesma encheu os 2 de porrada. O Guang pede para ela parar, já que chamaram a polícia, mas a garota ainda tá com fogo nos olhos e dá um soco no estômago do prota por reflexo. Na ocasião, ele acabou desmaiando. Que primeiro encontro lindo! Voltando ao tempo atual, o prota pergunta no que ela estava pensando e a Wen diz que na primeira vez que se viram, ele pulou na frente dela para protegê-la, mesmo sendo fraco. Por que ele fez isso? Se eu soubesse que ia apanhar, não teria pulado. O tempo de estudo passa e depois os 2 estão andando juntos para fora da biblioteca. Mas eis que surge um loirinho metido falando que a Wen não devia andar com um pobre perdedor igual ele.
Na mesma hora, a garota pisa firme no chão e diz pra ele vazar. Aquele almofadinha bonito chamado Zeng tem dado em cima dela nos últimos dias. O menino tenta falar que foi só uma piada, mas na sua mente a xinga, já que só está tentando dar em cima dela porque ela é rica. Eu não fiz uma piada, vai a merda. Apesar disso, o menino continua cantando ela, mas percebendo que já estão começando a olhar eles, ele põe a mão no ombro do prota e fala que sapos não podem andar entre cisnes. O Guang pergunta se ele sabe a diferença entre esses animais. Cisnes pegam gripe e sapos não? Eu também não entendi. Eu acho que é algum tipo de ditado chinês. Resumindo, ele fala que o loirinho tá infectado e puxa a mão da Wen Wen saindo de perto dele. A menina racha o bico da cara dele e o Zeng promete que vai destruí-lo como vingança. O Guang está cansado em seu carro, pois tinha recebido muitos pedidos de táxi naquele dia. Ele olha para o copo especial e se pergunta se o objeto tem relação aos seus sonhos. Afinal, tudo começou quando ele o adquiriu. Ele admira o desenho da mulher, mas sai do carro falando que depois da fundação da República, o cultivo mágico foi proibido, então não tem como um espírito estar preso no copo. Ah, tem sim, porque nesse momento a mulher grita, o mandando tirar os dedos de seu busto. Guang olha em volta procurando o dono da voz e, como está sozinho, fica achando que era um fantasma. O menino fica em choque e começa a gaguejar de nervoso. Ele sai dali correndo e gritando sobre precisar dormir mais e trabalhar menos. Todavia, chegando em casa, adivinha quem está na porta? O engomadinho cheio de mano bombado atrás dele. Na hora, o prota percebe do que se trata, era uma emboscada, e enfia a mão no bolso do casaco, pensando que não pode repetir os mesmos erros da última luta com a Wen. Ele manda o Zeng sair de seu caminho, e o loirinho fala que se ele se ajoelhar agora e pedir por clemência, vai considerar deixá-lo apenas um mês no hospital. Caso contrário, ele vai para a cadeira de rodas. Ah, mas o Guang não se abala. Ele saca um bastão retrátil do bolso e o Zeng ordena que seus capangas deem uma surra nele. Os bombadinhos de cabelo engraçado correm pra cima do prota, que dá uma porrada na cabeça de um deles e outra no braço. Infelizmente, 3 conseguem pegá-lo pelas costas e ele acaba apanhando um monte. O ruivinho, que levou uma pancada na cabeça, pega um bastão de madeira e avança pra lascar na cabeça do prota. Mas o Guang coloca o copo na frente e devolve o golpe com seu bastão, quebrando a cintura do infeliz. O prota lança um discurso de ameaça, falando que vai capotar quem se aproximar, e os bombados param. Antes de ir embora, o loiro fala que se pode usar seu dinheiro para dar uma surra, também pode usá-lo para capotar o prota, e o Guang diz que ele vai ser o primeiro a ir de vala. Geral corre e eis que uma gota de sangue escorre da boca do prota, caindo bem em cima do copo. A bendita mulher fica muito feliz lá dentro, já que conseguiu absorver aquela gota. O Guang elogia o copo, já que ele aguentou ser golpeado por um cano de aço sem sofrer nenhum arranhão. No quarto compartilhado da faculdade, os colegas do prota estão numa batalha intensa de MMORPG. Seus nomes são Bai, Jinke e Lin. Chegando ali, o Guang só tira a roupa e cai de cara no colchão, exausto pelo acontecido, após colocar o copo na cabeceira. A luz de repente se apaga, já que deu meia-noite, e os manos ficam bravos, pois estavam prestes a vencer a luta online. Bem cedinho no dia seguinte, a mulher toma a forma e puxa a orelha do Guang para ele acordar logo. Ele acorda assustado, dizendo pro Jinke deixá-lo dormir mais, mas percebe que está numa dimensão diferente, ficando muito confuso. Atrás dele, a mulher do copo o manda olhar para sua rainha, e assim que ele olha, dá de cara com uma linda deusa, e já começa a pensar em sua beleza. A menina já diz para ele parar de encará-la daquele jeito estranho. Pare ou eu vou arrancar seus olhos. O Guang está em choque, achando que aquele sonho é realista demais, e começa a dizer que é pobre e não tem dinheiro para ela. Mas de repente sai sangue do nariz dele, já que o tarado está vendo a garota numa roupa bem provocante. Enquanto o prota faz cara de bobo, a deusa fica possessa e mete um socão na cara dele. Depois ela comenta que o copo não é normal, e sim um santo grau, e que aquele local onde ele está é uma dimensão dentro do copo. Ele a xinga e começa a tentar se defender dos golpes da mulher, que se intitula Deusa do Céu, falando que seu pai é o próprio Deus Supremo do Caos, e que seu sangue foi escolhido pelo Santo Graal, o tornando escolhido daquele mundo. A roupa dela acaba se desfazendo com o esforço da luta, já que ela é um espírito.
A mulher comenta que Guang precisa passar pelas provas dos 3.000 mundos para ajudá-la a recuperar seu corpo, e avisa que ele precisa ir para o primeiro mundo dentro do copo. Ele levanta no ar e a deusa fala que ele terá 100 vidas no mar de Shuyu. Enquanto ele puder aguentar 6 meses sem problemas, a missão será cumprida. Assim que abre os olhos, o Guang tem seu pescoço degolado. Ele volta alguns segundos atrás e dessa vez, ao abrir os olhos, desvia do golpe da navalha e agachado no chão, percebe que voltou à vida e está no meio de um navio sob ataque pirata. Depois de capotar várias vezes, ele entendeu que aquela era a prova que a deusa falou. Embora possa voltar no capote, só tem 100 chances. Então já começa a passar a faca nos piratas que o atacam, mas sempre acaba golpeado. Tomado de raiva pela deusa, ele e seus companheiros marujos finalmente conseguem vencer os intrusos, e agora ele está servindo comida para o resto da tripulação. Ele escuta um assunto muito curioso sobre a Mão da Eternidade, algo muito perigoso que, segundo quem descobriu, tem um muro invisível cobrindo aquele mar infinito, e que eles não vão conseguir chegar ao seu final naquela vida. Claro que essa Mão da Eternidade é a dele, quando deixou o copo na cabeceira da cama, e os muros invisíveis são os lados do copo. Mais piratas chegam e o atacam o convés, mas dessa vez o Prota está muito mais experiente, lutando com fogo nos olhos, esperando poder se vingar da deusa do céu. Depois de muito tempo, ele virou vice-capitão, e todos se impressionam com ele, já que chegou à posição em menos de meio ano. Contando as vezes que ele capotou, o Prota já adquiriu 20 anos de técnicas marciais, e aquele é o último dia da prova. Finalmente ele vai poder deixar aquele lugar fantasma, e espera poder falar com a deusa antes de sair. De repente o céu se ilumina e ele é puxado para cima, gritando para os marujos se cuidarem. Seu amigo Bai estava encarando ele na cama, e leva uma pancada assim que ele acorda. O seu mano pergunta se ele não se sentiu desconfortável dormindo na mesa naquela noite. Só passou uma noite? Ele disfarça sua irritação falando que está com dor no corpo, e o Bai fala para ele maneirar nos estudos, pois está parecendo um possuído. Ele sai logo em seguida para a cafeteria. O Prota percebe que seu corpo manteve as artes marciais que aprendeu. Pois é assim que começa o famoso hack, né? O Prota está encarando o copo com raiva e a imagem da deusa nele mudou, se mexendo conforme ela conversa. A deusa fala que foi fácil para ele passar pelo mar Shuyu, e ele a xinga, dizendo que foi arrastado para a confusão sem querer. Ela admite a culpa, mas desde que ele entrou no barco pirata, não tinha mais retorno. O Guang fica ainda mais possesso ao saber que entrando no mundo não terá como voltar, e se recusa a continuar a provação. Ouvindo aquilo, a deusa fica sinistra, dizendo que ele foi escolhido como mestre, e se desistir, aquilo será considerado uma derrota, e a punição é assustadora. Cada vez que ele termina uma prova, ela precisa restaurar sua mana. Então a deusa diz que ele pode se queixar com quem quiser nesse período. O Guang continua trabalhando e recebe uma ligação de seu pai, o pedindo para ir visitar sua mãe no hospital. Ele afirma que vai ir e pagar a conta, só precisa de mais um pouco de dinheiro. Mas seu pai nega, pois quer que seu filho se concentre somente nos estudos. Sua família está cheia de dívidas atualmente, e seu pai está fazendo hora extra no trabalho. Mesmo assim, ainda faltaria um pouco da quantia para as despesas médicas de sua mãe, e o Prota continua trabalhando. E após um dia de serviço, não se sente cansado? Deve ser por conta do tempo que passou no mar Shuyu. A Wen Wen o avista e aperta seu braço como de costume, estranhando o fato dele estar tão musculoso. Ele disfarça falando que deve ser porque trabalhou fora o dia todo. A amiga não reclama, já que ele ficou muito bonito. Mas para acabar com o dia, o loirinho aparece de novo, dessa vez com o presidente do clube de luta ao seu lado. A Wen Wen se esconde na mesma hora, e o presidente fala que vai quebrar os ossos do Guang. Ele aplica um golpe com sua perna, mirando o ombro do Prota, mas automaticamente Guang se defende e taca o lutador no ar, dando um chute nas costas dele. A Wen Wen está de queixo caído, e para terminar a batalha, o Prota ataca o lutador do loirinho, que começa a xingá-lo, mas leva um tapão na cara. O Guang disse que avisou para ele não tentar atacá-lo de novo, e dá um sermão falando que só por ser rico não pode encurralar ninguém. O loirinho começa a choramingar e o Prota o deixa cair no chão, avisando que é a última chance dele. Depois dessa confusão, a Wen vai embora e caminhando fala para seu segundo tio visitar o loirinho e mandá-lo se acalmar. Na floresta ao lado, um maluco de olhos brilhantes fala que o Guang está escondendo algo e pergunta se deveria investigar.
A garota nega, falando que ele é seu amigo, e olhando pra cima se questiona sobre quantos segredos o garoto vem escondendo dela. E agora, essa menina Wei tem algum tipo de poder também? Saberemos em breve. Muito obrigada por assistir até aqui. Se gostaram, deixem um like e compartilhem. E sayonara!